Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma aula sobre o estudo do profeta Elias. Hoje vamos avançar aqui no nosso conteúdo dessa semana. Estamos falando sobre um dos maiores profetas que já existiu durante o Antigo Testamento. O período de profecia do profeta Elias perdurou ali dentro do livro de Primeira Reis, capítulo 17, até basicamente ali em Segunda Reis, no comecinho, foi o período que Elias viveu. E Elias viveu num período bastante turbulento, né? Foi um período do reinado do rei Acabe. Com isso, o que aconteceu? Houve muitas perseguições, houve muitas tentativas de morte da vida do profeta Elias. E Elias, assim como nós, Elias tinha medo também de morrer. A gente vai ver durante a passagem, a história, ao longo da semana, que em alguns momentos Elias também se escondeu dos problemas, se escondeu das dificuldades. E não tem nenhum problema quanto a isso. Muitas pessoas pensam que é um defeito ou é um problema ela se esconder, ela ter medo, na verdade. Ela ter medo, na verdade, em algumas situações se esconder ali para preservar a sua vida. Né? Mas precisamos levar em consideração que toda pessoa que segue os caminhos do Senhor vai ter perseguições, vai ter momentos que vai temer a sua própria vida. E isso é um fato inquestionável. Homens e mulheres na Bíblia também tiveram diversos tipos de problema, como Elias também teve, foram bastante agraciados pelo Senhor, mas tinha um momento também que se escondiam. E talvez o momento que você esteja vivendo seja um momento de esconderijo, um momento de se esconder para preservar a própria vida. Ou até mesmo você esteja se escondendo de algo para que você não tenha que enfrentar aquele problema. A nossa mensagem de hoje, ele traz um contexto histórico de que costumamos olhar as coisas com um olhar natural, com um olhar humano da situação. Olhamos para um problema, olhamos para uma dívida, olhamos para uma situação que não temos como resolver de maneira natural, só que o Senhor nos convida nesse dia de hoje para abrirmos nossos olhos espirituais. Então, o Senhor nos convida para trazer a abertura dos nossos olhos espirituais da nossa vida. Porque é muito fácil apenas observar de uma maneira humana, apenas olhar ali de uma forma natural. Não, eu tenho um boleto para pagar daqui a 10 dias e eu não tenho esse dinheiro. Estou ferrado. É a primeira coisa que a pessoa pensa. Mas a gente vai conhecer a história aqui de uma viúva bastante importante para a trajetória do profeta Elias, que a gente vai entender onde devemos concentrar os nossos olhos e a nossa esperança.
E o convite do Senhor hoje é único. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Se quisermos alcançar a glória, se quisermos alcançar a esperança, quisermos encontrar o poder de Deus, não podemos andar mais com olhos naturais. Porque quando olhamos para o ponto de vista natural da coisa, parece que aquilo ali não tem resposta. Parece que aquilo ali é o fim. Então, mediante a isso, temos que ter sempre em mente que o Senhor, ele pode todas as coisas. Ele pode mudar o percurso da nossa vida em um estralar de dedos, em um piscar de olhos. Porque, de toda forma, se pararmos para pensar, o Senhor sempre chamou para vivermos de uma maneira excepcional. E não para viver de uma maneira comum, mas sim precisamos ter em mente que quando fechamos nossos olhos para as coisas terrenas, nós olhamos de uma forma celestial para as coisas aqui da terra. E Jesus sempre falou isso em suas passagens, em suas pregações, em suas parábolas. O apóstolo Paulo também pregou muito sobre andarmos na carne e sobre andarmos no espírito. Quem anda no espírito, eu já vou entrar aqui no contexto, meus queridos. Quem anda no espírito não está preocupado com boletos, não está preocupado com a comida, não está preocupado com a roupa do dia de amanhã, porque ela está vivendo o presente e a principal e a maior dádiva que temos hoje na nossa vida se chama o presente. Quando olhamos para o passado, sofremos depressão. Quando olhamos para o futuro, sofremos de ansiedade. E qual que é o correto a se pensar disso? Existe até um estudo, né, que a maior parte dos nossos pensamentos, de muitas pessoas, estão no passado e muitas estão no futuro, desde que deveria ser justamente o inverso. O presente ele deve concentrar como uma espécie de criar experiências, de criar lembranças, porque no que vira o dia, o ontem já é passado. Então, o passado ele é apenas uma espécie de biblioteca daquilo que você viveu, mas que você não deve estar mais olhando para ele. O que foi que Deus falou para Abraão e Ló quando mandou eles saírem da terra de Sodoma e Gomorra? Saiam, pois eu irei destruir essa terra e não olhem para trás. Essa foi a mensagem de Deus. E isso é incrivelmente transmitido até os dias de hoje. Quando ficamos atentos mais ao passado, sofremos grandes tribulações. Eu sou a prova viva disso. Passei muito tempo pensando nas coisas do passado e não sabia por quê. Tinha tantos pensamentos tortos, tantos pensamentos ruins, tantos pensamentos desagradáveis, sendo que o meu foco não estava no presente. Ficava me maltratando, não liberava o perdão, ficava pensando nas pessoas que fizeram mal, pensava nas minhas atitudes. E se formos parar para ver, isso tudo é uma ação do nosso próprio cérebro, da nossa mente, que ela busca meios, vocês podem parar para perceber. Vocês podem parar para observar que quando você olha para o seu passado, o que que acontece? Vem a autossabotagem.
Vem um pensamento que você não merece ter aquela vida que você está tendo hoje, de ganhar aquele salário, de ter as pessoas na sua vida. Começa a vir vários pensamentos que, se você não controlar, e eu vou ensinar para vocês como controlar mais isso, esses pensamentos, e viver mais no presente, aquilo vai lhe trazer uma regressão. Vai chegar ao ponto de você sofrer uma autossabotagem. Você está com uma vida tão plena, uma vida tão próspera, mas seu principal pensamento está no passado. Segundo estudo, devemos manter 70% dos nossos pensamentos no presente, 20% planejando o futuro e 10% no passado. O que que o passado serve, pessoal? O passado, ele é uma biblioteca. Quando você vai na biblioteca, o que que você faz? Você pesquisa. Se for uma biblioteca de livros clássicos, de livros ali que você gosta, você vai pesquisar por um livro, vai ler e vai deixar ele lá. Então, assim é a nossa vida. Devemos olhar para o passado de uma maneira temporária. 10%, não mais do que isso, não menos do que isso, porque desses 10% você vai extrair experiência, você vai ver quais foram os seus erros e o mais importante de tudo, você precisa se auto-perdoar. As pessoas que não liberam auto-perdão na sua vida, elas não conseguem olhar para o futuro, porque ficam presas no passado. E aí acontece o inverso. Passa a maior parte da vida pensando no passado, nos erros, não se perdoa, não perdoa as pessoas, porque eu demorei muito tempo para entender isso. A palavra de Deus fala que o perdão, ele não é para o próximo, o perdão é para nós. Pode chegar aqui meus 10 maiores inimigos e falar que não me perdoa. Eu não vou sofrer nenhum tipo de mal. Quem vai sofrer cada mal é a pessoa que carrega aquela mágoa no coração dela. E quando se diz mágoa, é algo do passado. Então aí vocês percebem a conexão que tem da mágoa com o passado e da liberação do perdão. Então quem é perdoável, quem perdoa o próximo, nunca está pensando no passado. Já passou. Tá, Cristian, entendi. E o presente? O presente é uma dádiva de Deus. Se vocês pararem para observar, o presente é o único momento que você pode fazer algo por sua vida e pela vida do próximo. Porque passou o presente, amanhã virou 24 horas, já não é mais presente, é passado. E aí o que você tem que fazer? Passou, fez, o que não fez, olha para frente. Não fica preso às coisas que já se passaram ali porque você não se deu conta ou você não conseguiu resolver quando era para resolver. Então, esse momento, esse presente, esse dia de hoje, que o Senhor preparou essa mensagem, ela traz um sentido que tem tudo a ver com a história de Elias e da viúva que eu vou falar agora para vocês. 1 Reis, capítulo 17, verso 14. Verso 7, perdão. A viúva de Sarepta. Vamos ler aqui a palavra para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Primeiro ponto principal aqui: o Senhor, ele nunca nos leva a um lugar se ele não tem a intenção de nos amparar. Eu vou repetir. O Senhor nunca nos leva a um lugar, ou alguém, ou algum encontro, sendo que o intuito dele não é nos sustentar. Elias, ele vinha atravessando aqui uma fase muito difícil na história dele. Ele trouxe a mensagem para o rei Acabe, a gente leu ontem, capítulo 7, verso 1, que não haveria chuva até que o Senhor ordenasse, haveria tempo de seca. O Senhor foi e falou para Elias: Elias, sai daqui
e vai para o Ribeiro de Querite. Chega lá, eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem de dia e de noite. Olha só que coisa incrível. Eu falei isso para vocês ontem. Ficou gravado lá no meu canal do YouTube. O Senhor nunca nos leva a um lugar sem que Ele já tenha ordenado as pessoas cuidar de nós. E o que nos leva a entender que o Senhor nos manda ir a um lugar e que lá iremos morrer, iremos padecer. Será que Deus é um pai ruim? Será que pelo seu filho, que ele te tirou daqui e te levou para cá, e nesse meio do caminho você vai morrer? Não existe nenhuma história na Bíblia, nenhuma. Se vocês encontrar, por favor, me avise. Que o Senhor tirou seu povo de uma terra e levou para outra terra prometida, e essas pessoas morreram no meio do caminho. Nenhuma história. Pelo contrário. Todas as histórias, inclusive uma das principais, a de Moisés, quando tira o povo do Egito, o Senhor sustentou aquele povo por 40 anos com maná, de noite uma coluna de fogo para não morrerem de frio, que para quem não sabe, o deserto tem essa particularidade. De noite o frio é abaixo de zero, para vocês terem ideia, negativo, e de dia é um calor insuportável, de 40, 50 graus. Então, de dia tinha uma nuvem protegendo aquele povo, fazendo uma sombra. E à noite tinha uma coluna de fogo para eles não morrerem congelados. Olha só que incrível. O Senhor, quando ele fala que é para fazermos algo, não temos que olhar com os olhos naturais. Porque se formos olhar com os olhos naturais, vai vir vários sabotadores. Eu vou morrer de fome, eu não tenho dinheiro para comida, eu não tenho dinheiro para pagar meu cartão, o dinheiro do combustível do carro acabou, eu queria comer uma coisa diferente, não tenho dinheiro, estou passando fome, e vem vários sabotadores. E isso só distancia a presença que temos dentro de nós, não é fora, é dentro de nós, do Espírito Santo de Deus. Porque se pararmos para pensar, se a gente entender apenas um capítulo e um versículo da Bíblia, nós não teria tanto problema e tanto sofrimento na vida como eu vejo as pessoas tendo. Que capítulo é esse? Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Mas antes de eu falar essa passagem, talvez muitos de vocês já conheçam, o que Deus é? Trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus onisciente, presente, potente, ou seja, vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Criou os céus, mares, animais, tudo que se rasteja. Colocou as bases na terra, delimitou a água para não avançar na areia do mar e não nos destruir. Tudo isso Deus fez e muito mais. E o que lá em Gênesis está escrito? Quando ele estava no princípio da fundação da terra, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez. Bum. E ainda tem mais. E Deus viu que é bom. Ou seja, a criação de Deus, ele admitiu, é boa. Então, se somos imagem e semelhança de Deus, por que não podemos alcançar tudo aquilo que queremos na Terra? Eu sei a resposta. A resposta é muito simples. As pessoas vivem mais de uma característica humana, natural. E o convite do Senhor hoje é para agirmos como essa viúva na vida de Elias. A Bíblia não fala o nome dela, apenas diz que é uma viúva de Sarepta, que era uma cidade lá em Sidom, onde Elias foi para lá para ela sustentar Elias.
Mas como que pode uma viúva sustentar um profeta de Deus? É meio louco isso, né, pessoal? Se vocês param para pensar, não era para ser o contrário, não era para o profeta vir ajudar essa viúva? Então vamos ler a mensagem para a gente entender melhor. Verso 10. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos, e ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco d'água em um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava saindo, indo retirar, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Preste atenção, pessoal. Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias disse: Não temas, vai, faz tu como dissestes, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Paramos por aqui. Se formos pensar aqui, o que essa viúva fez foi uma loucura maior que existe. A viúva não tinha comida, estava com seu filho em casa, com fome. Ela também estava com fome. Ela foi pegar um pouco de água para molhar a farinha, com um pouco de azeite, para comer e morrer junto com o filho dela, porque era o último alimento que ela tinha. Como é que alguém chega vendo uma viúva numa situação dessa e ainda pede um bolo para ela? Mas aqui tem um recado especial de Deus. O recado de Deus, ele nos mostra o seguinte: as primícias da nossa vida, ou seja, as primeiras coisas que fazemos na nossa vida tem que ser para Ele. Se colocamos coisas na frente do Senhor, vai dar errado. E é o que tem mais acontecido hoje, nesses últimos tempos. Se essa viúva não escuta a voz do profeta de Deus, o que tinha acontecido? O óbvio, ela tinha morrido, junto com o filho dela. Só que Elias falou algo aqui, não foi da maneira natural. Elias falou aqui o quê? Justamente o que Deus falou para ele. Elias, tu vai lá para Sarepta, lá vai ter uma viúva. Deus não falou o estado dessa viúva, não. Se vocês for parar para pensar, Deus não falou o estado dessa viúva. Se Deus tivesse dito para Elias que essa viúva estava na situação que ela estava, um punhado de farinha, um pouquinho d'água e um pouco de azeite, para comer e morrer junto com o filho, talvez Elias não tivesse ido. E aqui está uma mensagem muito importante do Senhor. Toda vida que Deus lhe der uma missão, lhe der uma tarefa, não questione a Ele. Não questione aquilo que Deus está fazendo. Porque você vai envolver os seus sentimentos, você vai colocar a sua emoção no lugar de Deus e vai dar errado. Elias simplesmente acatou a ordem de Deus. Chegou lá, conversou com a viúva, e o que foi que a viúva disse para Elias? Viva o Senhor teu Deus. Eu só estou pegando aqui esses gravetos e um pouco d'água para chegar em casa, fazer um pedacinho de bolo para mim e para o meu filho e a gente terminar de comer e morrer, porque não temos mais alimento. E aquele período que Elias estava era um período de extrema seca. Por quê? Palavras do Senhor. Deus ordenou que o período do reinado de Acabe sofreria uma tremenda seca. E muitas pessoas morreram, gados, pessoas ficaram sem comida, até sem água para beber. Veja só. E aqui estamos falando de bolo, azeite e farinha, em época de seca. É loucura, né? As coisas de Deus. É loucura para os olhos dos homens. Por isso que é loucura.
De um período de seca, Deus sustenta uma viúva, sustenta o profeta e sustenta o filho da viúva. Porque para Deus não tem estação. Para Deus não tem cor, para Deus não tem tempo, para Deus não tem estação, não tem chuva, não tem seca, para Ele não tem nada. Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. E por que não pensamos assim em nossa vida? Nós precisamos criar esse canal, essa dimensão com o Senhor dentro de nós. E fazer como essa viúva fez. Ser obediente. Essa viúva voltou para casa, fez o bolo, trouxe para Elias. E vamos ouvir o restante da história para a gente caminhar para o nosso final dessa mensagem de hoje. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Então aqui não foi voz de homem que falou, não. Aqui não foi prefeito que falou, aqui não foi presidente que falou, aqui não foi ninguém mais que o Senhor que falou. Quanto mais eles comiam, não consumia. Tinha farinha, tinha azeite, tinha água, tinha tudo. Fartura. Quem não gosta de fartura? Quem gosta de fartura deve amar o Senhor. Porque o Senhor não é um Deus escasso. Não é um Deus que não é próspero. Com Deus não tem isso de faltar. Com Deus tem fartura, tem sobra, tem mantimento cheio. É isso que o Senhor adora. Mas a nossa concepção, a nossa mentalidade insiste na falta. E o que é que acontece? Falta. É isso que acontece. Precisamos mudar o nosso modo de pensar. Se queremos alcançar aquilo do Senhor, precisamos fazer como essa viúva. Ser obediente. Se Deus lhe mandar algo, mesmo que você tenha pouco em suas mãos, que você pense que é pouco para Deus, faça. Não questione. As pessoas estão dizer, me desculpe pelo termo, infeliz de falar. Eu só vou ajudar o próximo quando eu ganhar na loteria. Quando eu ganhar R$ 1 milhão, eu vou ajudar diversas pessoas. Mentira. Por que você não ajuda com o pouco hoje que você tem? Por que você não faz que nem essa viúva fez? Precisamos ser movidos e agir pela fé. É isso que precisamos nos tempos de hoje. Acreditar mais no que o Senhor nos fala do que aquilo que a realidade mostra. Porque aquilo que está mostrando na sua frente, no seu momento atual, é uma fase passageira, é uma ilusão. Segundo a ciência, cerca de 95% dos nossos pensamentos são ilusão durante o dia. 95%. É muita coisa. 5% é real. O medo, a falta de não ter comida, a falta de não ter roupa, a falta de não conseguir pagar os compromissos, o medo de morar na rua, a falta disso, tudo é ilusão. A nossa mente cria, manda para o nosso corpo e o nosso corpo sofre. Essa viúva, se ela tivesse ouvido o sentimento do coração dela e não tivesse ouvido a voz do Senhor falando pelo profeta, ela teria morrido. Mas o que que ela pensou? Eu vou ouvir o Senhor e vou fazer conforme esse homem está falando aqui. Caminhando para o final. E sucedeu depois dessas coisas que o filho da mulher da senhora caiu enfermo e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego.
E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Viestes até a mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? E ele estendeu sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe, e Elias disse: Vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: Agora, por isso, eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa, hein? Não bastava a mulher ter ficado vivo, com um filho, o filho da mulher morreu, e ela viu o filho dela sendo ressuscitado. Isso mostra que Deus é capaz de todas as coisas. Não há nada que ele não possa fazer. E Elias se comoveu com a história dessa viúva. Chegou para Deus e perguntou: Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, Deus? Para ver o mal que sobreveio ao filho dessa viúva, ao qual me hospedei e está me sustentando aqui nessa cidade? Deus ouve a oração do justo. Para fechar, Deus ouve o coração sincero. Esse é um dos principais pilares dessa nossa mensagem de hoje. A viúva quase morreu de fome, não tinha comida, Deus sustentou. O profeta passou uns dias na sua casa, conforme a ordem de Deus. O filho dessa viúva morreu, não foi de fome, faltou fôlego. Elias clamou a Deus e o filho da mulher reviveu. Ou seja, milagre atrás de milagre. Precisamos amar os milagres de Deus. Precisamos amar o dono dos milagres. Devemos parar de olhar com nossos olhos naturais, senão iremos nos perder. Senão não vai dar certo. Não vamos conseguir. Por mais que a caminhada pareça árdua, tenha sofrimento, mas ela pode ser transformada. Talvez na vida dessa viúva, ela deve ter visto pelo menos a morte 2 vezes. A morte da fome e a morte do seu filho. Todas as 2 vezes o Senhor livrou ela da morte. E por que que esse mesmo Deus que livrou essa viúva não pode livrar você dessa morte? Talvez sua morte hoje não seja a morte física, mas seja uma morte emocional, uma morte espiritual. Eu não sei qual é o sofrimento, mas Deus sabe. E o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente e vai operar no futuro. Porque para ele não existe tempo. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e existe o Cronos, que é o tempo do homem. Precisamos entender o Kairos de Deus, entrar nessa dimensão com Deus, pois foi para isso que Jesus veio, para criar essa reconciliação entre nós e o nosso Pai. Você não precisa estar contando sua vida para mais ninguém além dele. Você não precisa estar se lamentando para mais ninguém, porque Deus sabe o que você tem passado. E será mesmo que Deus não se compadece da nossa história, da nossa vida? Tenho certeza que sim. Mas queremos tudo para ontem.
Esse é o principal problema. Temos que saber abraçar o nosso processo, liberar o auto-perdão, perdoar quem nos fez mal, dar a nossa outra face a bater. Ser manso e humilde de coração. Tudo que o nosso bom mestre nos ensinou, Jesus. Para que isso, Cristo? Para alcançar o amor. Somente o amor é capaz de curar e de resolver todas as coisas nessa terra. Agora, eu não posso pensar como vocês. Eu só posso pensar como eu mesmo. Cada um de nós tem algo chamado livre-arbítrio. E Deus respeita seus princípios. Deus não quebra nenhum princípio dele. Então, o livre-arbítrio na sua vida tem que lhe mostrar o que você tem que fazer. Precisa perdoar? Perdoe. Precisa de mais amor? Peça mais amor a Deus. Ame mais o próximo. Tenha mais compaixão. Ajude mais. Reclame menos. E etc, e etc, e etc. É disso que Deus requer de cada um de nós. Abraçar a nossa causa. Assim como aquela viúva abraçou a causa de Elias, Elias abraçou a causa daquela viúva. Elias se compadeceu. Da mesma forma como Deus fica triste quando te vê sofrer. Quem não acha que Deus se entristece, Deus se entristece. Quem lembra de Jesus lá no Getsemane? Que foi que aconteceu com ele? Passou por uma tremenda estado de tristeza que transpirava sangue pelos poros da pele. Tamanha tristeza que ele sentiu. É um fenômeno incomum. Se Jesus é o Filho Pai, é o Deus Filho, então Deus também se entristece. Mas precisamos abraçar a nossa causa. Olhar para o nosso presente e não olhar para o nosso passado. Passado é só uma biblioteca de experiência. E o futuro, Cristo? O futuro vai depender do seu presente hoje. Ele quem vai definir o seu amanhã. Não se preocupe. Baixa cada dia o seu mal. Vamos viver um dia de cada vez. Amém? Essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos fazer nosso boot, nossa oração. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não sei quanto você vai estar escutando essa gravação aqui no YouTube, mas que Deus conforte seu coração e lhe ajude nessa caminhada, que embora pareça não ter fim, mas sempre tem um fim. Comece a olhar para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Essa é a mensagem do nosso Deus Pai. Feche seus olhos, esfregue suas mãos, tire a mão do celular, do computador. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela santa presença dele que se faz aqui conosco. Pai amado, Deus santo, a ti lhe rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa mensagem. Que façamos da nossa vida como essa viúva fez, acolhendo as pessoas de Deus, dando de comida, abraçando a causa, buscando sempre fazer o amor ao próximo e acreditando que o melhor sempre está por vir. Que a partir de hoje, cada um que ouvir esta oração se conscientize e olhe para o seu interior. Abrace seu sofrimento, abrace sua angústia, sua tristeza, mas principalmente libere o auto-perdão. E que cada uma delas, Senhor, deixe de olhar para o passado, assim como eu deixei. Há tempos atrás eu me concentrava apenas no meu passado. Isso nos traz uma profunda tristeza, porque deixamos de olhar para frente e deixamos de viver o presente, que é a maior dádiva do Senhor. Que neste dia cada um se liberte daquilo que acha que não tem jeito. Que cada um quebre as correntes e as prisões da sua vida. E que busque o amor e se nutrem do amor. Eu quero te pedir, Senhor, que a cada um desses que chegou aqui, seu coração, sua alma cansada, sobrecarregada,
Que o nosso Senhor Jesus Cristo acolha cada uma delas, lhe dê um jugo suave, lhe dê mansidão e lhe dê amor. Pois sem o amor, nada seremos do que somos. Em nome de Jesus, te peço isso, já agradecendo, crendo que recebemos. Amém e amém. Coloque um sorriso no rosto, esfregue suas mãos. Amém. Graças a Deus. Deus conforte o coração de cada um de vocês. Façam todos uma excepcional semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Beijão no coração de vocês. Até amanhã. Até a próxima.